Olá, seja bem-vindo ao programa Ministério Público em Ação. Um programa produzido pelo Ministério Público do Tocantins em parceria com a TV Assembleia. Chegamos à nossa quarta edição, sempre preocupados em trazer ao nosso telespectador e cidadão informações sobre seus direitos e serviços prestados pelo Ministério Público do Tocantins, que incansavelmente atua em defesa da sociedade tocantinense. No programa de hoje, você vai saber como chegar e a abrangência de algumas promotorias de justiça do interior do estado no quadro Aqui Tem Ministério Público. Vamos ficar por dentro dos acordos de não persecução penal, instituto novo que tem possibilitado ao Ministério Público resolver conflitos na área penal sem que haja a necessidade do ajuizamento de ação. Você confere também as principais notícias da atuação ministerial. A doutora Isabelle Figueiredo conversa com a promotora de justiça Beatriz Regina de Mello sobre a guarda compartilhada. Fique ligado, pois está entrando no ar o programa Ministério Público em Ação. Constantemente, o Ministério Público do Tocantins desenvolve meios para facilitar o acesso da população à instituição. Agora você vai conhecer o Protocolo Online, canal onde o cidadão pode fazer sua manifestação com facilidade, agilidade e o melhor, sem precisar sair de casa. Você sabia que é possível protocolar um documento no Ministério Público do Tocantins sem sair de casa? Veja como é fácil. Basta acessar www.mpto.mp.br e clicar no ícone Protocolo Online. Nesta área, basta clicar no botão Criar Protocolo. Selecionar como deseja se manifestar, cidadão ou pessoa jurídica. Em seguida, insira seus dados e um breve resumo da sua demanda. É possível anexar documentos de texto e imagens em diversos formatos. Após criado o protocolo, o sistema fornecerá um número. Com ele, é possível acompanhar o andamento da sua demanda. Viu como é fácil e prático? Protocolo Online MPTO. A tecnologia a favor do cidadão. Ministério Público do Tocantins. Conectando você com seus direitos. No nosso quadro de entrevista desta semana, a doutora Isabelle Figueiredo conversa com a promotora de justiça Beatriz Regina de Mello, que possui um vasto conhecimento na área da família. O bate-papo será sobre um assunto muito importante, a guarda compartilhada. Olá, eu sou Isabelle Figueiredo, promotora de justiça aqui no Ministério Público do Estado do Tocantins, e na entrevista de hoje nós vamos receber a promotora de justiça Beatriz Regina Lima Mello, que há mais de 30 anos atua no Ministério Público aqui do Estado e possui larga experiência na área da infância e juventude e da família. Atualmente, ela é titular da 16ª Promotoria de Justiça da Capital, promotoria que tem atribuição na área de família e sucessões. Doutora Beatriz, seja muito bem-vinda aqui ao Ministério Público em Ação. Uma satisfação recebê-la, dizer que eu tenho tido a oportunidade de conversar com colegas muito estimados e a senhora com certeza é uma delas. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um grande prazer estar aqui com todos vocês. Doutora, hoje a gente vai falar sobre guarda compartilhada, que é um tema que gera muita controvérsia entre os casais que se separaram. E uma das coisas que mais chama a atenção é que antigamente essa guarda, na maioria das vezes, era exercida só por um dos pais, ou o pai ou a mãe exercia essa guarda exclusivamente. E aí surgiu o Instituto da Guarda Compartilhada. E acho que a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é a guarda compartilhada. É muito interessante porque o que nós temos visto, doutora, é que não é uma dúvida só dos casais. Eu tenho visto essa dúvida, inclusive, com os profissionais do direito, né? Em mencionar uma guarda alternada quando, de fato, se quer uma guarda compartilhada. Essa guarda de um dos pais, que é a chamada guarda unilateral, ela dava um poder exclusivo a esse pai ou essa mãe que diretamente exercia essa guarda com relação ao seu filho. E o outro passava a ser praticamente o provedor
responsável por pagar os alimentos. E toda a responsabilidade da criação do filho ficava para esse detentor da guarda unilateral. O que se verificou ao longo dos anos é que isso não estava sendo produtivo ou não estava trazendo um bem-estar para as crianças ou mesmo adolescentes. E aí, hoje, essa guarda compartilhada é a guarda oficial do país. A guarda unilateral ela passou a ser uma exceção. E o que quer dizer uma guarda compartilhada? É que tanto o pai quanto a mãe têm plenas responsabilidades com relação aos seus filhos. Tanto com relação à educação, com relação até mesmo a dar um consentimento para o casamento, né, quando tiver 16 anos, esse adolescente, e não mais apenas um decide a vida do filho. E aí vem as dificuldades de entender, não, mas então os dois vão responder, e com quem que mora a criança? Compartilhada, nós vamos ter o filho um período com o pai e um período com a mãe. Como que funciona? E aí começam a surgir as dúvidas. Né? Como eu mencionei, às vezes acho que a guarda fica um pouco com a mãe, um pouco com o pai. Isso é compartilhada? Não. Nós podemos ter a guarda com a residência fixada com a mãe, por exemplo, ou fixada com o pai e ser uma guarda compartilhada. Isso que a senhora esclareceu é fantástico. O quanto que nós vemos de dúvidas sobre isso e o quanto que as pessoas acreditam que alternar o local onde a criança está significa um compartilhar de guarda. Então, assim, perfeito. Muito obrigada, doutora Beatriz. Assim, a gente sempre aprende quando a senhora fala. Nós, inclusive, temos que ter em mente que essa guarda alternada, ela pode tanto ser compartilhada quanto unilateral. Né? Porque nós podemos ter que quando está com um, ele responde sozinho. Quando está com o outro, responde sozinho. Né? Ou quando está com ambos, nós temos duas residências fixadas ou apenas uma. Então, realmente é um assunto bastante complexo e que o que os pais precisam ter em mente é que são pais e que a responsabilidade eles têm pelo bem-estar do seu filho. O dever de cuidado é sempre dos dois. Exatamente. Doutora, e aí surge uma dúvida. Muitos pais acreditam que, em sendo a guarda compartilhada, não devem pagar pensão alimentícia. Eles precisam pagar essa pensão? É por isso que eu mencionei que vai depender quando essa criança ou esse adolescente está na residência de um ou está nas duas residências. Né? Quando normalmente a guarda compartilhada, ela vai ser fixada a residência com um dos pais. E esse com quem está a criança, que boa parte das vezes é com a mãe, é a responsável financeira. Então, o pai é que tem que pagar a pensão alimentícia, independentemente que ele interfira, que ele auxilie, que ele também colabore na educação do seu filho. Mas quem passa a ser o responsável por prover financeiramente a criança é a mãe. Então, o pai paga os alimentos. Nos bastidores, eu até comentava, mas tem caso em que a mãe pode ser presa por não pagar alimentos para o filho? Pode. Se o pai for o responsável financeiro e a residência for fixada com o pai, a responsabilidade de pagar os alimentos é da mãe. E se ela deixar de pagar os alimentos, é um dos casos que nós temos de prisão civil, é exatamente o não pagamento da pensão alimentícia. Isso porque os custos de manutenção daquela criança, daquele adolescente, de custos de educação, de vestuário, até de uso de energia elétrica dentro da casa, por exemplo, isso tudo fica custeado com aquele que está recebendo a criança dentro daquele espaço doméstico. Então, o outro tem que arcar com isso. Ok. Doutora, e tem a possibilidade de um dos pais se recusar a exercer essa guarda compartilhada? Nós temos visto muito isso, né? Principalmente relativamente às mães que querem exercer essa guarda unilateralmente. Nós vemos essa dificuldade porque normalmente com a separação houve desentendimento. São muito poucos, infelizmente, os casos em que nós temos um término de um relacionamento em que não houve desentendimento entre as partes. E se durante o casamento já havia desentendimento, pensa-se que com o término esses desentendimentos ainda irão continuar, inclusive com a educação do filho. Então, por isso que nós vemos uma certa relutância em se aceitar a guarda compartilhada,
porque seria quase como uma ingerência do outro na sua vida, mas não é na sua vida, é na vida da criança. E essa participação do pai ou a participação da mãe é fundamental na vida da criança. Eu tenho um exemplo que eu acho que é muito interessante, que mostra a repercussão psicológica disso para os filhos. Porque quando nós temos uma guarda unilateral, o filho tem como se o responsável por ele, ou por ela, né, por essa criança, seja apenas um, por exemplo, a mãe. E aí o pai vai questioná-la, vai falar alguma coisa, essa criança pode virar para o pai e dizer: quem manda em mim é minha mãe, quem tem a minha guarda é minha mãe. E isso é péssimo na educação da criança, porque a criança ela tem que saber que ela tem que manter esse diálogo, essa responsabilidade, tanto com o pai quanto pela mãe. E quando nós falamos em pai e mãe, nós estamos falando nessa família tradicional, mas nós não podemos esquecer que quando nós falamos isso, nós incluímos os casais homoafetivos, nós incluímos todas as relações em que tem separações, né? O número de casos de separação entre duas mulheres, né, ou entre dois homens também está aumentando. E nós vamos vivenciar essa situação com essa mesma responsabilidade entre dois pais ou duas mães. E o foco tem que estar na criança, não é isso, doutora Beatriz? Com certeza. A gente tem que pensar sempre naquela criança, de como ela deve se desenvolver de forma saudável. Exato, esse é o objetivo. Doutora, a senhora mencionou e esclareceu muito bem para a gente desde o início que existe uma diferença entre guarda compartilhada e guarda alternada. Existe algum critério pré-estabelecido para fixar o tempo em que vai ficar com um ou com o outro? Eu, particularmente, inclusive quando chegam pedidos de homologação, né, de acordo de guarda, em que se faz uma guarda alternada, ficar uma semana com um, uma semana com o outro, ou 15 dias com um e 15 dias com o outro, num primeiro momento eu peço uma audiência de justificação. Por quê? Nós temos que ver o caso concreto. Normalmente o que se pede principalmente é que a criança tenha o seu lar, o seu espaço de estudo, o seu espaço da sua proteção, que pode ser tanto na residência da mãe quanto na residência do pai. Essa alternância de lar muitas vezes traz uma instabilidade para essa criança, inclusive dependendo da idade. Porque ela tem os brinquedos aqui, ou tem o material de estudo, ela fica levando o material de um lugar para o outro, e isso é péssimo para a criança. Muitas vezes os pais querem essa guarda alternada pensando que eles vão ter o filho um período com um com o outro, atendendo o aspecto deles. Mas qual é o melhor para a criança? Então a guarda alternada ela é uma última alternativa, né? Nós temos casos que já vem funcionando a guarda alternada, por isso que nós não vamos nos opor a que seja feita dessa maneira. Mas o ideal é que a criança tenha a casa dela, que pode ser a do pai ou da mãe. E aí vai conviver com aquele com quem ela não mora da maneira mais intensa possível, né? Eu sugiro, inclusive com os pais que tenha essa disponibilidade de diálogo, que a visitação seja livre, né? Do pai todo dia, quando nós não estamos na pandemia, de poder buscar no colégio ou levar para tomar um sorvete, para que esse contato com o outro seja também diário. Se não for possível, nessa alternância de final de semana que nós normalmente temos, mas sempre pensando no bem-estar do filho. Quando a gente pensa nessa alternância, quando a gente pensa nesse período de tempo, na verdade a gente precisa pensar na qualidade desse tempo em que o pai ou a mãe que não está com a convivência diária, digamos assim, exerça junto àquele filho. A qualidade desse tempo, como a criança vai estar na recepção daquele pai ou daquela mãe. Então o espaço dela de diálogo, de compreensão do pai e da mãe. E qual é o sofrimento dessa criança quando esse pai e essa mãe se ausentam ou se marcam de buscar no final de semana e não vão? Então são muitos os problemas. Nós temos casos de mães que querem exigir a visitação por parte do pai, mas nós não conseguimos exigir o amor. Nós podemos ter o abandono intelectual, podemos ter o abandono material, mas esse afetivo é muito difícil de você conseguir mensurar.
e aí você vai ter as consequências psicológicas para essa criança. Então nós não podemos nunca nos esquecer que a partir do momento que nós geramos uma criança, nós temos responsabilidade com essa criança, não apenas financeira, mas também afetiva, educativa e principalmente de dar o exemplo. E doutora Beatriz, no quadro aqui de entrevista nós recebemos também a participação popular. Vamos ouvir. Se os pais não moram perto, é possível fixar a guarda compartilhada? Bem, é uma pergunta muito interessante e nós temos tido vários casos de pais que moram em cidades diferentes no Brasil, tanto no Nordeste quanto em Goiânia, e é sim possível de se fazer uma guarda compartilhada. Nós temos até casos aqui dentro do próprio estado do Tocantins, em que um mora em Palmas, outro mora em Araguaína, por exemplo, e o que nós temos tentado é ver essa qualidade do tempo, como a senhora mesmo mencionou, que esse pai normalmente tenha acesso ao seu filho com a melhor qualidade que ele possa ter. Vai depender muito também da idade do filho. Se é um filho que está em idade escolar, que só possa sair em período de férias, aí vai se prolongar um pouquinho mais esse período com esse pai que mora longe, né, porque ele não terá condições de fazer um final de semana alternado, por exemplo. Então ele vai ter um maior tempo, num tempo maior de tempo também. Por exemplo, ele vai passar 15 dias nas férias de julho e um mês inteiro nas férias de janeiro. E durante o semestre ele não estará com o filho porque mora longe. Mas qualquer intervenção que tenha com relação à escola, com relação a plano de saúde ou até a cirurgia, ele também tem obrigação de se manifestar. Então é possível Com ter certeza. a guarda compartilhada mesmo Com aí? certeza. Mesmo que esteja no exterior, doutora? Mesmo que esteja no exterior. Não há esse empecilho. Nós temos sim alguns casos em que os pais estão estudando, por exemplo, né, está fazendo medicina num outro país, e aí a criança fica sob a responsabilidade de um deles. E posteriormente, quando esse filho tem condição de visitar o pai até no exterior, ele fica um tempo maior com esse pai ou com essa mãe que está no exterior. Então não existe esse empecilho, mesmo porque hoje a tecnologia está a nosso favor, né? Você conversa todos os dias pelo WhatsApp, se for o caso. Né? Antes a telefonia era difícil, hoje com a internet é muito fácil esse contato. Então mesmo um pai distante pode estar próximo do coração do seu filho. Doutora, mas existe uma outra questão que também as pessoas discutem bastante. É possível o exercício da guarda compartilhada, por exemplo, entre pai e avô? Nós já tivemos alguns casos assim também. Né? E não só pai e avós, mas entre avós. Né? Nós temos casos em que você tem o falecimento, muitas vezes, dos pais e os avós que daí são tutores, né, da criança, vai ter um tutor e o outro vai querer exercer esse direito de guarda. A tutela é dada para os avós maternos, por exemplo, e os avós paternos querem estar efetivamente participando dessa educação dos seus netos. Então você pode ter esse compartilhamento. Um dos casos que nós tivemos em que a guarda foi compartilhada entre pais e avós é porque a criança precisava fazer um tratamento de saúde e tinha que se deslocar com uma certa frequência para outra cidade. E quem fazia o acompanhamento eram os avós. Então, exatamente por isso, para a representatividade dessa criança, era mais importante ter também os avós como responsáveis legais pela criança. Então, por esse motivo, é feito esse compartilhamento entre pais e avós ou entre avós, como eu mencionei. Mais uma vez, isso deixa muito claro, como a senhora já mencionou aqui diversas vezes, que o foco é a criança. O foco não está nos pais, o foco não está nos avós, não é o interesse deles que deve ser protegido, mas, sobretudo, o interesse daquela criança. Temos que entender isso, né? De uma vez por todas. Existe alguma possibilidade da vontade dessa criança, desse filho, ser levada em consideração? Em boa parte das vezes. Né? Inclusive, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a partir de 12 anos é imprescindível a manifestação da vontade da criança, quando ela é colocada numa família substituta, ou então quando se modifica essa guarda.
E até mesmo nos casos de adoção também, essa criança, esse adolescente tem que ser ouvido. Mas normalmente eu peço para que a criança, às vezes de 7, 8 anos, também seja ouvida. É claro que a palavra dela muitas vezes vai estar sendo influenciada por quem ela está vivendo naquele momento. Mas você sentir a criança, o seu desejo, é também fundamental. Alguns casos não basta apenas essa palavra da criança, mas enquanto sujeito de direitos, enquanto dono de voz, ela tem que ser ouvida. Muitas vezes, como eu disse, nós precisamos do profissional da psicologia, da ciência social, da pedagogia, que faça um estudo psicossocial para orientar melhor ao promotor, ao juiz de direito, né, a juíza que vai dar a decisão, quando não tem esse entendimento entre os pais. Mas na maior parte das vezes, sendo possível que a vontade dessa criança, desse adolescente prevaleça, é o que nós temos para o melhor. Mas às vezes a criança não sabe o que é melhor para ela. E aí tem que ter o adulto que tem o poder familiar ou que tem a autoridade de magistrado para decidir o que é melhor para aquela criança. Então, o promotor ou a promotora de justiça, o juiz ou a juíza, eles podem decidir diferente da vontade daquela criança? Com certeza, desde que seja o melhor para ela. Essa questão de limite que está sendo trazida é muito importante, porque hoje nós temos muita permissividade em que a criança faz o que quer. Só que a criança faz dentro da sua maturidade, que ainda é mínima. Então aí tem que prevalecer a maturidade, o conhecimento, a experiência dos pais ou de quem de direito, e não apenas a voz da criança. Doutora Beatriz, esse assunto é muito extenso, gera muita curiosidade, então, infelizmente, o nosso tempo acabou, mas eu quero desde já convidá-la a retornar ao programa para a gente tratar sobre esse assunto ou sobre qualquer outro, dizer que foi uma satisfação enorme tê-la aqui conosco hoje. Eu que agradeço muito a oportunidade e qualquer um que tenha interesse em saber mais sobre o assunto ou tiver alguma dúvida, pode ligar para o Ministério Público que nós teremos prazer em atender a qualquer pergunta. Como disse a doutora Beatriz, em qualquer violação de direitos, procure o Ministério Público que atende o seu município ou acesse o site www.mpto.mp.br ou disque 127. Em 2020, entrou em vigor o pacote anticrime, que introduziu o acordo de não persecução penal ao ordenamento jurídico. Trata-se de um instrumento consensual no qual o acusado deixa de responder a processo mediante condições estabelecidas pelo promotor de justiça. Esse acordo pode ser oferecido apenas nos casos que envolvam delitos sem violência ou grave ameaça, e nos quais a pena mínima seja inferior a 4 anos. Quem explica melhor sobre o assunto é o promotor de justiça da capital, Diego Nardo. O acordo de não persecução é uma maneira de não se iniciar um processo penal, né, em que o Ministério Público entra em consenso com a pessoa que seria processada, respeitando aquilo que a vítima também pode ser ressarcida, e esse acordo é apenas homologado pelo juiz. Depois a pessoa cumpre esse acordo, seja com uma multa, com a prestação de serviço, com ressarcimento à vítima, e ele continua primário. Não há um processo penal para sujar o nome dele, ele não tem prejuízo na hora de prestar um concurso, de procurar um emprego. É mais ou menos assim. Você já viu naquele filme, quando se reúne os promotores de um lado da mesa, do outro lado a pessoa com o advogado, e eles entram num acordo sobre quantos anos de prisão ele cumpriria se ele se declarar culpado, desde logo? E aí quando ele vai na frente do juiz, o juiz fala, como o senhor se declara? Ele fala, me declaro culpado. Então ele cumpre aquele acordo que ele fez com o promotor nos filmes? É a mesma coisa, o Brasil importou esse instituto. Mas nos Estados Unidos, o que há, eles chamam de plea bargain. Então, até para crimes mais graves é possível esse acordo. Aqui no Brasil, não. São crimes médios, com a pena mínima até 4 anos de reclusão. Então, se o crime for muito grave, esse acordo não pode ser feito no Ministério Público do Brasil. O que nós temos feito na terceira promotoria de Palmas, nós estamos usando o WhatsApp
para localizar mais facilmente os indiciados, para falar para eles que um acordo é possível, que a gente está disponível para fazer um acordo com eles. Né? A vítima também, nós achamos por bem consultá-la sempre, porque de nada adianta fazer um acordo com o réu e a vítima continuar desassistida, vendo a justiça como algo infactível, algo que não resolveu sua situação. Então, eu tenho para mim que acolher a vítima nesse acordo, não que ela tenha que encontrar o indiciado, que talvez isso não seja saudável para ela, mas que ela seja beneficiada de alguma maneira, de modo a restabelecer sua vida normal com a credibilidade que a justiça tem que ter. No quadro Aqui Tem MP, vamos apresentar as promotorias de justiça de Alvorada, Novo Acordo e Colmeia. Em Alvorada, a Promotoria de Justiça está localizada na Avenida Ana Maria de Jesus, no setor Lagoa Azul. Além de Alvorada, a Promotoria de Justiça atende também o município de Talismã e beneficia uma população estimada em 11.200 pessoas. A Promotoria de Justiça de Novo Acordo fica na rua Silvestrina Guimarães, setor Aeroporto, e abrange também os municípios de Aparecida do Rio Negro, Lagoa do Tocantins, Santa Teresa e São Félix do Tocantins. São mais de 18.000 cidadãos atendidos pelo MPTO. Com sede instalada na rua Fernando Antônio Sena Soares, a comarca de Colmeia abrange as cidades de Goianorte, Itaporã do Tocantins e Pequizeiro, totalizando quase 19.000 cidadãos. Vamos ver agora algumas das notícias que foram destaque no Ministério Público do Tocantins. A ouvidoria do Ministério Público iniciou no mês de agosto o projeto Apresentando a Ouvidoria do Ministério Público nas Escolas. O objetivo é visitar escolas da capital, levando informações sobre as áreas em que a instituição atua e os canais disponíveis para acesso do cidadão. O Centro de Ensino Médio Castro Alves, localizado na região norte da capital, foi a primeira escola a receber o projeto. Pelo menos 50 jovens participaram da palestra da ouvidora. O nosso projeto era mais ambicioso, mas em virtude da pandemia nós estamos então com um cronograma de visitas a algumas escolas. Algumas delas até em 3 turnos nós faremos as palestras. Não são palestras, é uma conversa. Então nós estaremos desenvolvendo neste período de final de agosto a setembro a visita em várias escolas do município de Palmas. As estudantes do primeiro ano do ensino médio agora estão cientes do papel do Ministério Público e sabem a que órgão recorrer quando algum direito for violado. A ouvidoria do Ministério Público é um local onde eu posso falar sobre os meus interesses, dúvidas, problemas sobre ambiente, coisas pessoais, até mesmo escolares e familiares. O mais interessante da palestra é a gente poder saber que o Ministério Público ele atua em áreas que a gente não fazia a menor ideia de que tinha, digamos que um dedinho deles lá no meio. O Ministério Público é o defensor da sociedade, é um lugar onde eu sei que eu posso recorrer. As próximas palestras vão ser realizadas na Escola da Polícia Militar, Unidade 2, e no Centro de Ensino Médio Tiradentes. Outro projeto do Ministério Público já consolidado e que ganhou a adesão de diversas outras instituições é o Parceiros pela Vida, que já mobilizou centenas de doadores de sangue e de medula óssea. A cada 3 meses, a unidade móvel do Hemocentro vai até a sede do Ministério Público, em Palmas, para coletar as doações de integrantes da instituição e de outros 7 órgãos localizados nas proximidades. A iniciativa partiu do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça da Saúde e da Área de Atenção à Saúde do Ministério Público, ainda no ano passado. O ato é simples, mas tem salvado vidas. É uma causa que nós verificamos a necessidade de ajudar a sociedade e nós queremos que essa campanha perdure por muito tempo, nós estamos engajados nessa situação. E ao final do ano, o Ministério Público pleiteava um planejamento de retomada das cirurgias eletivas, que estavam suspensas desde o início da pandemia. E um dos óbices seria o baixo estoque de sangue da hemorrede. Com base nisso, o Ministério Público decidiu, além de cobrar a retomada das cirurgias eletivas, apenas
também atuar na solução do problema e utilizar-se da sua posição, localização física enquanto órgão público, convidando a Hemorrede para deslocar a unidade móvel de captação de sangue e convidando os órgãos parceiros para fazer essa ação aqui, não só entregando essas bolsas de sangue, mas conscientizando a sociedade da importância dessa doação. As doações seguem todos os protocolos de segurança sanitária, destinados a evitar aglomerações e proteger os participantes contra a Covid-19. Quem já contribuiu fala da experiência e da facilidade em ajudar. Eu sou um doador habitual, só que havia algum tempo que eu não doava sangue e com essa oportunidade de ser aqui ao lado de onde eu trabalho, gerou essa facilidade e convocado por uma colega que também me chamou, eu estou aqui hoje. Cerca de 200 doações já foram realizadas. As próximas edições do projeto estão previstas para acontecer nos meses de novembro e dezembro. Agora vamos falar de oportunidade. Estão abertas até o dia 10 de setembro as inscrições para o processo seletivo de estágio no Ministério Público, voltado a estudantes de cursos de pós-graduação em diversas áreas. O valor da bolsa varia de R$ 1.200 a R$ 1.500. Mais informações podem ser obtidas no site www.universidadepatativa.com.br. Chegamos ao fim de mais um programa Ministério Público em Ação. A gente volta em breve com mais informações sobre os seus direitos. Siga o perfil @MPE Tocantins nas redes sociais. Até a próxima!